Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para vocês, né? Estamos aqui para gravar a aula 2, letra de câmbio e nota promissória. Então é muito importante a nossa conversa hoje e dando sequência aqui ao nosso conteúdo, eu explico inicialmente em que essa aula está baseada no livro do Marlon Tomasetti. Então eu não estou plagiando nenhuma obra, então estou dizendo que a parte científica, a parte doutrinária está baseada na obra, no livro 2 do Marlon Tomasetti. Vou mostrar a capa aqui para vocês, livro 2 do Marlon Tomasetti. Em especial, para a gente poder cumprir essa parte da letra de câmbio e nota promissória, o Marlon trata desse assunto na letra de câmbio no capítulo 6 e da nota promissória no capítulo 14. Então essa aula ela está baseada cientificamente em 2 capítulos do livro do Marlon Tomasetti. Essa parte inicial, essa parte introdutória que eu estou nominando, eu estou enumerando de número 1, colocado entre parênteses como introdutório. Então essa parte eu gostaria de estar lembrando vocês, eu gostaria de estar contando para você, meu aluno, de que a letra de câmbio, a origem, a parte embrionária dela, ela remonta, ela é baseada lá no contrato de câmbio, antigamente, que inicialmente ele estava ligado a questões das trocas. Depois, no momento um pouquinho posterior, esse contrato de câmbio ele ficou realmente vinculado aí à questão de troca por moeda. Então, nesta parte inicial, estou te contando que a letra de câmbio ela remonta, ela é mais antiga ali, a gente já consegue enxergar nesses contratos de câmbio desde a época do direito grego, desde a época do direito romano. A parte que vai nos interessar é a parte mais recente, a parte aqui já do direito do século XIX, então conforme eu estou colocando nesse slide. Então, para você ter uma ideia, a base, a gênese da letra de câmbio é lá no direito grego, no direito romano. Mas a parte que vai nos interessar aqui para o nosso direito brasileiro é a parte aqui do século XIX. Mas só para você se situar, historicamente, os doutrinadores entendem que a letra de câmbio ela pode ser dividida em 4 partes, 4 fases históricas. Aqui eu tratei apenas de 3 porque eu estou baseado na obra do professor Marlon Tomasetti. Daí, a hora que eu terminar de explicar a terceira, eu digo por que tem alguns autores, alguns doutrinadores que entendem que tem a possibilidade de termos uma quarta fase. Então, a primeira fase que os doutrinadores entendem que é a gênese e que é o começo aqui da letra de câmbio, seria o período italiano, então que começa lá junto, mais ou menos, com direito comercial, na Idade Média, e vai até 1650. Então a história aqui nos conta que entre 2 cidades italianas, então por exemplo entre Gênova e Veneza, cada cidade possuía a sua moeda própria. Então você imagine eu, comerciante, morador de Gênova, e eu querendo fazer compra na cidade de Veneza. Eu tinha um baita de um problema, por quê? Porque o dinheiro, a minha moeda aqui de Gênova, não servia para eu fazer as compras lá em Veneza. Então, nessa primeira fase, neste primeiro momento, seria aquilo que a gente chama de fase inicial da letra de câmbio. Então, o que foi se imaginado? Que eu poderia chegar aqui a uma instituição financeira, os primeiros bancos, ali os bancos primitivos, como quem teve aula comigo, eu já contei para vocês que a gente considera lá em 1400 e pedrinhas o surgimento da Casa de São Jorge como sendo o primeiro banco da história do direito comercial. Então, baseado nesse banco primitivo, o comerciante que morava em Gênova podia chegar aqui, entregar o dinheiro em Gênova e pegava um documento, deixa eu pegar aqui um papel para simbolizar, pegava um papel que dizia qual era a quantia que eu tinha entregue aqui, dizendo que lá na cidade de Veneza eu podia pegar o equivalente na moeda de Veneza. Então, nesse sentido, essa primeira fase, essa fase inicial chamada de período italiano, que perdurou até 1650, seria aquilo que a gente chama-se de câmbio manual. Como assim câmbio manual, professor?
Então, a própria pessoa tinha que ir lá, fazer o depósito, pegar o documento aqui, a letra de câmbio primitiva, e levar para outra agência lá correspondente na outra cidade para poder pegar a moeda que ele gostaria. Então, essa primeira fase é chamada de fase italiana, é esse período em que a presença da parte se torna indispensável. Por isso que ficou conhecida como câmbio manual. É inevitável que o comércio, o direito comercial nessa época já estava pujante, né? Já tínhamos o surgimento ali dos burgos e de grandes fortunas ali na Europa. Então, o transporte de uma cidade para outra para poder fazer compras era o transporte, eu tinha que levar muito dinheiro. Então, isso acabava trazendo problemas, poderia ter assaltos e outras coisas. Então, quando eu deixava o dinheiro na minha cidade, pegava um documento que eu pudesse sacar, que eu pudesse retirar a quantia equivalente na moeda certa e na outra cidade, isso era muito melhor, com muito menos risco. Tem uma outra coisa que é importante a gente nominar nesse período, que é a questão da distância. Por que a questão da distância? O contrato de câmbio, quer dizer, esse surgimento desse documento aqui, que a gente está chamando aqui de letra de câmbio lá na primeira fase, o direito canônico estava de olho nele. Por quê? Se fosse utilizado como forma de pagamento, então eu Juliano, moro aqui em Veneza, estou usando isso aqui para pagar ou para fazer um comércio com outro veneziano, o que acontece? A Igreja Católica não permitia, porque eu não fazia isso de graça, né? Isso aqui teria um preço, a Igreja entendia que era usura. Então, levando em consideração a distância entre cidades, a Igreja Católica, o direito canônico, não via com maus olhos esse documento aqui para ser o transporte. Veja, a Igreja estava acreditando que isso aqui era um meio de transporte de dinheiro entre uma cidade e outra. Então, nesse primeiro momento, apenas para você ter conhecimento, é entendido que a gente ainda, que esse pequenito documento que eu peguei aqui no Banco de Gênova, ainda não era necessariamente um título de crédito, mas sim um mecanismo que facilitava o comércio. Depois disso, a gente tem um segundo momento que vai de 1650 até 1848, chamada de segunda fase. Essa segunda fase, ela foi esse documento aqui que eu estou chamando de letra de câmbio da segunda fase, ela foi estendida às pessoas que também não eram comerciantes. Por quê? Aqueles que não praticavam o comércio perceberam que essa possibilidade de você dar uma ordem de pagamento para uma terceira pessoa para pagar uma outra pessoa era muito interessante. E isso aqui, essa fase aqui, essa segunda fase da letra de câmbio, então ela foi estendida para os não comerciantes. Nesse sentido, nessa segunda fase, a gente tem uma mutação dessa letra de câmbio para, em vez de servir como transporte de dinheiro, ela passa a servir como ordem de pagamento. Então a gente tem uma alteração aqui ao longo da história do direito comercial. Aqui eu preciso chamar a atenção para vocês para um fato histórico. Vamos imaginar que eu estivesse em Veneza e eu estou emitindo, eu sou o emitente Juliano, estou emitindo uma ordem, né, uma letra de câmbio para pagamento para um banco lá de Gênova, cidade que não é a mesma que Veneza, concorda? Então, para pagar em favor de um terceiro, em favor aí de você, meu aluno. Então, eu emitiria esse documento, colocaria meu nome, colocaria o nome do banco que vai fazer esse pagamento e colocaria que você vai ser o beneficiário. O que ocorreu nesse segundo período? Você poderia pegar essa letra de câmbio comigo e ir lá para Gênova para tentar fazer o levantamento do dinheiro. Chegando lá, o banco disse, olha, eu não vou pagar. Ah, por que eu não vou pagar? Não vou pagar porque eu não quero. Problema, né? Poxa vida, mas eu, Juliano, já dei a ordem. E você, aluno, já está ali com o título aqui, com a letra de câmbio em mãos. Então, nesse segundo momento, nessa segunda fase, surge esse problema. Qual o problema? Aquele banco, ele não fazia parte aqui do documento. Como assim? Você falou que estava escrito o nome do banco, mas ele não se obrigou. Ele não colocou a sua assinatura. Por essa razão, a gente não podia
colocá-lo no polo passivo da ação. Nesse sentido, nessa segunda fase, surge a necessidade de a gente escolher a assinatura ali daquele que vai efetuar o pagamento na outra localidade. Por quê? Porque daí ele estaria aceitando fazer parte dessa relação comercial. Essa assinatura que inclui ele como fazendo parte dessa relação comercial recebeu o nome nessa segunda fase de aceite. Então isso é muito importante aqui para o direito comercial mundial, porque é na segunda fase, na fase do período francês, em que surge aqui a questão do aceite. Mais para frente a gente vai ver que os únicos títulos de crédito que fazem uso da questão do aceite é a letra de câmbio e a duplicata. Para você entender um pouquinho aqui essa questão do aceite, por que precisava ali da vinculação do que ia efetuar o pagamento, imagine você um cheque hoje, né? Então, eu, Juliana, emito um cheque e dou o cheque para você, coloco ele nominal a você, meu aluno. O cheque vai ser de um banco, faz de conta que é a Caixa Econômica ali que eu tenho conta, porque eu sou advogado. Se você chegar lá para fazer o saque do cheque e na minha conta não tiver fundos, o que o banco vai fazer? Não vai pagar. E se você for mover a ação contra quem te deve, você vai mover a ação contra o emitente, somente contra o professor Juliano. É possível você colocar a Caixa no polo passivo da ação? Não é possível, por quê? Porque ela não participou da garantia da relação aqui comercial. Seria a mesma coisa. Para você vincular a Caixa a essa ação, o representante legal dela teria que assinar ali, fazer o aceite do cheque. Isso você sabe que não ocorre. Então, com isso aqui a gente tem esse surgimento do aceite para os títulos de crédito, para o direito comercial. No Brasil, nosso primeiro código 26 de junho de 1850, então no Brasil, esse período francês, esse período que a letra de câmbio é utilizada como forma de pagamento e que é necessário o aceite de quem vai efetuar o pagamento, ele é inserido aqui no direito brasileiro através do Código de 1850. Passando para a terceira e última fase que eu coloquei aqui nos slides, a gente teria o período alemão. O período alemão seria aquilo que foi um terceiro período em que os comerciantes imaginaram que precisava fazer um aprimoramento da letra de câmbio. Então isso aqui acontece em meados do século XIX. A gente, neste momento, de forma inquestionável, a letra de câmbio se torna um instrumento de pagamento, e daí imagina-se que nesse aprimoramento eles querem fazer a proteção de terceiros de boa-fé. Como assim terceiros de boa-fé? Vamos imaginar a mesma história lá de estou em Gênova emitindo uma letra de câmbio para você fazer ali a retirada do dinheiro equivalente na moeda da cidade de Veneza. O que ocorre? Lembra da primeira fase que o câmbio era manual porque a pessoa tinha que estar presente, ou seja, tanto eu que estava cortando o título para efetuar a retirada do dinheiro, quanto aquele que efetuar o pagamento? Então, se o câmbio na primeira fase era manual, se porventura, quando eu fizesse essa viagem, se aquele que estava incumbido de fazer a entrega do dinheiro lá para mim em Veneza, se ele não estivesse presente, se estivesse viajando, estivesse fazendo uma outra coisa, eu perderia a minha viagem. Então, nesse sentido, nessa terceira fase, eles fazem um aprimoramento aqui de regras com relação à letra de câmbio, porque aquele que é o encarregado de efetuar o pagamento lá na cidade de Veneza, ele poderia outorgar a autorização para uma outra pessoa fazer o pagamento. Ou seja, ele poderia fazer com que o título circulasse. Ele poderia colocar a assinatura dele como aceite, ele aceitou, e circular o título, dando esse título a uma outra pessoa para efetuar o pagamento para quem era de direito. Então, nesse sentido, a gente tem um aprimoramento aqui da letra de câmbio na terceira fase. Então, essa necessidade por mais segurança, ela também é baseada nos princípios da abstração e da autonomia, que conforme a gente conversou na aula 1, os princípios da abstração e autonomia são aqueles que, em determinadas situações, por isso que são princípios, os títulos de crédito, né, ainda que eu rasgue o título de crédito, né, destrua a cártula, por assim dizer, eu não destruo o negócio jurídico que vinculou ali, que deu origem
a esse título de crédito. Então, fiz aqui uma letra de câmbio porque eu comprei uma casa, não é porque eu rasguei a letra de câmbio que a compra e venda não tem mais efeito, concordam? Então, eu tenho outros mecanismos judiciais, seja se eu fiz um contrato, seja aí por meio de uma ação de cobrança, uma ação ordinária, de reaver aí o negócio, o crédito da compra e venda da casa. Então, com isso a gente teria o encerramento da terceira fase. Eu vou falar um pouquinho agora da quarta fase. Alguns doutrinadores entendem que ainda poderíamos considerar a existência de uma quarta fase, que seria a fase da Lei Uniforme de Genebra. Eu vou aproveitar e já vou falar sobre ela. A Lei Uniforme de Genebra, como o direito comercial tem um caráter cosmopolita, cosmos, o mundo todo quer fazer negócios, pode ver aí a questão da guerra da Ucrânia, quando os países aqui do Ocidente estão encerrando, colocando sanções e restrições, como é que a Rússia tem ficado brava com isso, né? Então, o direito comercial, desde lá do surgimento na Idade Média, ele tem um caráter cosmopolita. Então, os países que fazem negócio precisavam falar uma mesma língua, ter uma mesma legislação para poder dar segurança aos negócios jurídicos. Então, quando a gente está pensando numa unificação, então imaginaram a possibilidade de se fazer uma legislação aplicável às letras de câmbio. Então, a primeira tentativa foi em 1910, onde em Haia, 89 países estavam presentes e tentaram ali formular um tratado internacional com regras referentes aos títulos de crédito. Não foi possível fazer essa codificação em razão da Primeira Grande Guerra que estava em curso. Mais para frente um pouquinho, então em 1930, em 7 de junho de 1930, na cidade de Genebra, foi feita uma convenção em que 27 países assinaram, foram signatários, incluindo o Brasil, nessa convenção, nesse tratado, que ficou conhecido como Lei Uniforme de Genebra, em que tem a parte geral, o anexo 1 e o anexo 2, em que os países são signatários dessa lei uniforme. Então eles estariam falando a mesma língua quando a gente está tratando de letra de câmbio. Então isso foi em 1930. Então alguns doutrinadores entendem que a gente poderia poderia pensar que teríamos uma quarta fase, que seria a fase que a gente vive hoje, que é a fase da Lei Uniforme de Genebra. Eu não tratei dessa forma nos meus slides, porque a maioria dos doutrinadores entendem que fases históricas são apenas essas três. A fase da Lei Uniforme de Genebra, na verdade, é uma unificação do direito comercial para que os países que são signatários possam estar falando a mesma língua. Então, passando agora dessa parte histórica, que foi apenas para você entender aqui o surgimento da letra de câmbio, a gente passa ao conceito. O conceito da letra de câmbio é que esse título de crédito, de maneira indiscutível, ele vai ter três partes. Então ele vai ter o emitente, então faz de conta que eu, Juliano, sou o emitente. Ele vai ter aquele terceiro, que vai efetuar o pagamento, que então é o sacado. E vai ter o beneficiário, ou seja, aquele que vai pôr a mão no dinheiro, que é o tomador. Então anotem aí no seu cadernão de que a letra de câmbio, obrigatoriamente, nós temos três partes. O emitente, o sacado e o beneficiário. Então, o item 3 são as três partes, que doutrinariamente eles chamam de sacador, tomador e sacado. Eu prefiro chamar de emitente, sacado e beneficiário, que eu acho que fica mais fácil para que a gente não faça confusão. E aqui à minha direita, eu faço a projeção dessa gravura, que eu fiz um print lá do Dr. Google, em que aparece ali a gravurinha, o A de braço cruzado, é o emitente, ele é co-devedor de forma indiscutível, Então, ele que deu a ordem de pagamento ali para uma outra pessoa, que está com a mãozinha assim, que é o sacado, então seria a letra B. E o que é a letra C ali, que é o rapazinho ali, o menininho, que é o beneficiário, você está contando o dinheiro ali, está nadando na piscina cheia de dinheiro, que é chamado de beneficiário ou tomador. Guardem essa figura para vocês, façam um print nela, que vai ser muito importante
no futuro. Isso aqui é uma imagem que a gente vai usar bastante. Então, requisitos de uma letra de câmbio. A letra de câmbio ela pode ter requisitos considerados dela mesma, então requisitos intrínsecos, e requisitos considerados extrínsecos, ou seja, são aqueles que estão que não fazem parte ali do interior da lei. Então, os intrínsecos referem ali à obrigação contida na própria cártula. Então, a gente vai pensar aí em capacidade das partes, legitimidade e uma série de outras coisas. Os extrínsecos são aqueles que revestem, são aqueles que têm um revestimento formal que caracteriza a letra, ou seja, que sem esses requisitos a gente vai ter problema com a letra de câmbio. Então, dentro desses requisitos que são muito importantes, a gente tem aqueles que são essenciais, que sem eles não há a existência da letra de câmbio, pode ser qualquer outra coisa menos letra de câmbio, e aqueles que são considerados requisitos não essenciais ou também acidentais. Eu vou chamar de requisitos essenciais e requisitos não essenciais, que eu acho que fica mais fácil para a gente não errar. Então eu te convido para você pegar um papel para a gente elaborar aí os nossos requisitos essenciais e requisitos não essenciais. Então o primeiro requisito essencial, está aí na tela projetado para vocês, é a palavrinha letra de câmbio. Então, se você está emitindo uma letra de câmbio de forma inquestionável, tem que estar escrito. Então, você pega lá seu papel e escreva em cima letra de câmbio. Tem uma pequena discussão ali doutrinária se poderia estar escrito letra de câmbio ou apenas letra, né? Porque isso é uma tradução que vem lá do direito português. Eu, professor Juliano, recomendo vocês que façam da forma completa, né? Que escreva letra de câmbio, porque nós não estamos aqui para criar polêmicas. Então a gente quer evitar discussão. Pegue lá a sua folha, seu papel que você está desenhando a sua letra de câmbio, escreva em cima dela letra de câmbio. Então o nome é o primeiro requisito considerado requisito essencial. O segundo requisito, também chamado de requisito essencial, seria a questão da soma, do valor a pagar. Então, essa soma, essa importância que deve ser paga por essa letra de câmbio, ela deve ser escrita por algarismos e por extenso. Então, você coloca lá, se eu estiver emitindo uma letra de câmbio de R$200, faz aí junto comigo, coloque em algarismos a R$200, 200,00, e escreva por extenso, né, R$200. É isso que é a recomendação para que a gente faça aqui com relação ao valor. Aqui eu vou aproveitar e vou explicar mais uma outra coisinha para vocês. Se houver divergência entre os valores, entre o valor que está em algarismo e o valor que está por extenso, qual é que deve prevalecer? Outro dia eu perguntei isso em sala de aula e de pronto me responderam: professor, deve prevalecer aquilo que está por extenso. Pois bem, não está errado, vocês estão certos, mas estão lembrados da Lei Uniforme de Genebra? Então a Lei Uniforme de Genebra ela faz uma diferenciação aqui nessa situação. Então, para questões, para letras de câmbio emitidas para pagamento internamente, aqui dentro do nosso país, aqui dentro do Brasil, realmente, se houver divergência entre os algarismos e aquilo que está escrito, nós vamos considerar o valor que está escrito. Porém, se nós estivermos tratando da letra de câmbio numa relação internacional com países signatários da lei uniforme, vai prevalecer o menor valor. Então aqui fica uma pequena diferença para vocês verificarem a aplicação da Lei Uniforme de Genebra. Terceiro requisito essencial: nome do sacado, ou seja, aquele que vai efetuar a entrega do dinheiro. Tem como eu obrigar alguém sem colocar o nome dele? A gente viu que, inclusive, na segunda fase, a assinatura do sacado passa a ser obrigatória, porque é o aceite, né? Ele está aceitando fazer parte aqui desta obrigação. Então, terceiro requisito de uma letra de câmbio: nome do sacado. Também é considerado requisito essencial o credor, ou seja, o beneficiário. Quem é que vai pôr a mão aí no dinheiro, ali, né? Naquela gravurinha o menino estava até nadando lá em uma piscina de dinheiro. Então,
nesse sentido, é muito importante a gente colocar na letra de câmbio quem é o credor, que é chamado também doutrinariamente de tomador. Eu vou chamar de beneficiário, que eu acho mais fácil. Olha ali um quinto elemento considerado elemento essencial. Assinatura do sacador. Quem que é o sacador? O sacador é o emitente, sou eu. Né? Eu que estou emitindo aqui uma letra de câmbio. Tem como eu me obrigar se eu não colocar a minha assinatura? Acho difícil, né? Então, nesse quesito, nesse requisito essencial, me parece que é bem tranquilo, porque para o emitente aqui, para o sacador poder ser obrigado, ele tem que colocar a sua assinatura. Prof, onde eu coloco isso na minha nota promissória? Olha, aliás, na minha letra de câmbio. Eu, se fosse você, fazia uma linha em frente ao nome dele e escrevia embaixo: assinatura do emitente. Depois ali no que é o sacado, eu também colocaria uma linha e colocaria assim: assinatura do sacado / aceite. Porque a gente não quer polêmica, a gente quer que o nosso título de crédito tenha valor, que ele possa cumprir a sua função aí, que é a função de pagamento. A letra de câmbio tem função de pagamento. Requisitos que são considerados requisitos não essenciais, também chamados de requisitos acidentais. Deixa eu até voltar ao slide. Que na falta desses requisitos, não quer dizer que a letra de câmbio vai deixar de existir. Eles podem ser preenchidos. A única coisa é que, se você fizer a apresentação da letra de câmbio sem um desses requisitos considerados não essenciais, ela não vai ser uma letra de câmbio. Então, espera lá que eu vou explicar, vou mostrar para você, você vai concordar aqui comigo. Primeiro requisito considerado não essencial. Inclusive, desses não essenciais, esse é o único dos requisitos que realmente a gente pode não colocar. Se eu não colocar a data, a época do pagamento, ou seja, quando é que é o vencimento dessa letra de câmbio, se eu deixar isso em branco, subentende-se que essa letra de câmbio é à vista. Tem que pagar agora. E aí a gente vai ver que nesses casos de letra de câmbio para pagamento à vista, vai repercutir na questão da prescrição. Por que vai repercutir na questão da prescrição? Porque os prazos de prescrição são diferentes entre letra de câmbio com vencimento à vista e letra de câmbio com vencimento a prazo. Na letra de câmbio com vencimento à vista, que é isso que a gente está dizendo, que a pessoa colocou a data para agora, ou simplesmente deixou em branco, não há uma nulidade, simplesmente o sacado vai poder, o beneficiário vai poder pegar e preencher com a data atual, nem precisa preencher com a data atual, porque a própria lei uniforme diz que será considerado à vista, a gente vai pôr a data do saque, né, do levantamento ali do dinheiro. Nesse caso, então, é um requisito considerado não essencial e não vai haver a nulidade do título. Na letra de câmbio a prazo, o prazo de prescrição que a gente vai ver daqui a uns 4, 5 slides é de 3 anos, então é muito importante essa diferenciação. Do lugar do pagamento, ou seja, onde é que eu vou buscar esse dinheiro, onde é que vai ser feito esse pagamento. Então, eu tenho que fazer essa indicação. Por que eu tenho que fazer essa indicação do local do pagamento? É onde esse título vai ser apresentado. Concorda? Então, onde que eu vou poder buscar esse dinheiro? Então, regra geral, isso aqui é um requisito que pode não estar colocado no título de câmbio, na letra de câmbio. Se não colocar o local onde vai ser efetuado o saque na letra de câmbio, isso aqui é um título de crédito, mas não é considerado uma letra de câmbio, então tem que ser preenchido. Como assim, prof? Se estiver em branco e esse título estiver na sua mão, antes de você ir lá efetuar a cobrança, olha, quero receber, você vai lá e coloca como local, né, onde você está efetuando ali o recebimento, de preferência o local do sacado. Então, quando está em branco, subentende-se que o emitente, no caso, se for eu, né, deixei em branco, subentende-se que o local será o local do sacado. Só que você não pode fazer a apresentação do título de crédito com esse local em branco. Se fizer a apresentação com esse local em branco, o sacado pode pegar, preencher como sendo o endereço dele e daí resolveu a questão. É um requisito considerado não essencial porque ele pode ser preenchido. Cuidado com isso.
O terceiro requisito considerado não essencial, eu quero até fazer uma retificação aqui, que eu acho que o pessoal, até no dia que eu dei essa aula, o pessoal não entendeu. Eu quero trocar aquela palavra, ó, a data e o lugar onde a letra é sacada. Esse sacada, ele está aí não é no sentido de saque, de recebimento, mas sim no sentido de emissão. Então, data e lugar onde ela é emitida. Por que eu preciso saber essas duas informações? Primeiramente, eu preciso saber onde ela foi emitida para eu saber qual a legislação aplicável. Então, informação estritamente importante. E eu preciso saber a data da emissão dela, porque se ela não houver data de vencimento, vai se considerar que ela está vencida à vista, vencimento à vista. Então, é muito importante eu ter a data da emissão e o local da emissão para eu saber se neste momento em que ela foi emitida, se o emitente aqui, se ele tinha capacidade, se ele podia assumir esta obrigação. Então, cuidado com aquela palavrinha ali, que eu quero até fazer a substituição nos meus slides, que sacada é no sentido de emissão e não no sentido de recebimento. Então, cuidado com isso, que isso é complicado e acho que deu, como diz vocês, deu até ruim no dia da aula, porque eu acho que alguns não entenderam essa palavrinha e na correria a aula terminou, não consegui explicar. Então, estou fazendo a explicação melhor aqui para vocês nesse sentido. A letra de câmbio considerada à vista, é importante a gente ter a data aqui da emissão dela, porque se não tiver a data do vencimento a gente vai considerar que ela é à vista. Então, lembrados lá do prazo que eu falei de prescrição de 1 ano, para começar a correr esse prazo, eu preciso saber quando é que ela venceu, quando é que ela foi emitida, se for à vista. Né? Então, é muito importante por esta razão. Então, esses requisitos que, se a letra de câmbio não constar, o sacado ou quem portar ela pode preencher. Poxa, prof, então quer dizer que eu posso colocar a data que eu quiser? Olha, cuidado com esse preenchimento, porque a gente está falando aqui em preenchimento de boa-fé, de acordo com aquilo que ficou acordado entre as partes. Se você for lá e fizer um preenchimento que não é aquilo que ficou acordado entre as partes, você deixa de ter boa-fé, passa a ter má-fé, e com isso o direito comercial não vai te dar guarida. Se você apresentar, esqueci de falar isso, complementando, se você apresentar uma letra de câmbio sem a data da emissão e sem a praça da onde foi emitida, né, se você chegar a apresentar ela dessa forma, com essa lacuna, ela será considerada uma letra de câmbio nula, mas ela pode ser preenchida. Então, cuidado, que desses 3 requisitos que a gente acabou de falar, o único que não gera nulidade para ser letra de câmbio é a questão do vencimento, que se estiver em branco a gente entende que é à vista. Se for o local do pagamento, ele deve ser preenchido, porque senão ele é um título de crédito, mas não é uma letra de câmbio. E com relação ao local e data da emissão, ele também deve ser preenchido, porque se a letra de câmbio for apresentada com isso em branco, a letra de câmbio é nula, porque a gente não consegue verificar se o emitente aqui, se o professor Juliano, tinha capacidade para se obrigar na data e no local que ele, e qual a legislação que ele emitiu esse título de crédito. Certo até aqui? Aqui eu coloco a imagem para vocês, de uma letra de câmbio daquela que o pessoal compra nas livrarias, né? Então, está escrito letra de câmbio na vertical, eu de vocês não há problema, eu coloco na horizontal, que fica mais confortável. Olha ali, a assinatura do aceite também, do sacado, né? Também na vertical, você pode pôr em outro lugar. Lá em cima, veja que a data do vencimento está 2 dias da vista, ou seja, um vencimento à vista. Você emitiu ela, 2 dias já está vencida. Né? Aqui a gente não tem esse hábito de colocar 2 dias do vencimento, é à vista, a data da emissão. Ordem de pagamento, a quantia determinada escrito em algarismos e por extenso, nome do sacado ou do devedor, local e data do saque, a assinatura do sacador, ou seja, do emitente. Eu acho que isso aqui está tranquilo. Aproveito e coloco a imagem para vocês também aí de uma letra de câmbio, essa daí em preto e branco, acho que vai ficar mais fácil, identificado ali, sacado, devedor, sacador, favorecido,
ali a data do vencimento, que esse aqui também era uma letra de câmbio à vista. Essa daqui também é uma letra de câmbio já preenchida com as assinaturas, ó, vejam bem, aqui ela possui todos os requisitos, está certinha. Então isso aqui dou por terminado aqui essa conversa rápida sobre letras de câmbio. Prazo de prescrição é aqueles que eu já até mencionei. No artigo 34 da LUG, a letra de câmbio com vencimento à vista, ela possui 1 ano de prescrição. Então, após essa data, ela não será mais considerada título executivo, você vai ter que se valer daqueles outros mecanismos processuais para efetuar o recebimento, uma ação de cobrança, por exemplo. 2 dias após o vencimento, você já está autorizado a estar efetuando o protesto, artigo 14 da Lei Uniforme de Genebra. A letra de câmbio com vencimento a prazo, então ela possui uma data de prescrição diferente, então no artigo 70 considera 3 anos. 1 ano a contar do protesto contra sacador, ou seja, o emitente e os endossantes, e, se for protestado, 6 meses dos endossantes contra outros endossantes ou contra o sacador. Sacador é o emitente, então esses aqui são os prazos de prescrição. E aqui a gente termina a conversa sobre letras de câmbio, e agora eu vou explicar rapidamente, porque eu acho que fica na sequência, eu acho que fica fácil para você entender, o que seria uma nota promissória. Então a nota promissória, alguns entendem que ela seria, eu não gosto muito desses termos porque parece que o direito vai ficando infantil, mas para conhecimento eu aceito qualquer coisa aí para vocês lembrarem. Me parece que alguns chamam a nota promissória como sendo a filhinha, ou seja, é a simplificação da letra de câmbio. Olha lá o que está escrito no meu slide. A utilização da letra de câmbio por diferença de moeda fez com que a letra de câmbio assumisse 2 formas. A primeira dela, que é essa que a gente acabou de falar, que é a letra de câmbio tradicional, com 3 partes: emitente, sacado e beneficiário. E o surgimento de uma outra letra de câmbio com apenas 2 participantes, ou seja, o emitente e o beneficiário. Essa seria a nota promissória. Então, o conceito é um título de crédito que contém uma promessa. Olha a diferença. Na letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Na nota promissória é uma promessa. Eu vou pagar. Então, não existe nota promissória à vista, penso eu. Então, o artigo 75 da LUG nos diz aqui o conceito da nota promissória. Participantes: emitente, o devedor, e o beneficiário, que é o credor. Requisitos para a gente entendermos aqui o que esse documento é uma nota promissória. Nome, escrito em cima, nota promissória. É uma promessa pura e simples de pagar. Lembrando aqui, mais uma vez, letras de câmbio é uma ordem de pagamento. Nota promissória é uma promessa de pagamento, de quantia determinada, numa época do pagamento, tem que, qual é o vencimento dessa nota promissória, qual é o nome do beneficiário, quem é o credor, a indicação e data do lugar da emissão. Por que eu preciso também colocar o local e data da emissão? Para eu saber, primeiro, prazo de prescrição também, e segundo, para eu saber qual é a legislação aplicável. A assinatura do emitente, porque é ele que está se obrigando aqui a efetuar o pagamento. Pode ver que aqui agora a gente não tem mais a figura do sacado. Então a gente, na nota promissória, não tem mais a necessidade do aceite. Então aqui eu projeto para vocês uma nota promissória daquela que o pessoal compra na livraria, nota promissória na vertical, eu gosto mais de colocar lá em cima na horizontal. O valor dela, por algarismos e por extenso. Qual é o vencimento? Já que é uma promessa de pagamento, então é sempre uma data futura. A assinatura ali do sacador ou do emitente, eu acho que fica mais fácil você pensar assim. Local e data que foi emitida, para eu poder verificar qual a legislação aplicável, e se quem emitiu tinha capacidade para emitir esse título de crédito. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui o pessoal usa bastante aí, quem vende semijoia e outras coisas.
Regime jurídico que envolve a letra de câmbio aqui e a nota promissória. 4 principais diferenças. Então isso aqui, né, isso aqui não cai na prova, isso aqui já está na sua prova, meu aluno. Primeira diferença de nota promissória para letra de câmbio. É uma promessa de pagamento e não uma ordem. Então, nota promissória é uma promessa que eu vou efetuar esse pagamento no futuro. Letra de câmbio é uma ordem, é para pagar. Primeira grande diferença. Segunda diferença, que na nota promissória, o emitente, ou seja, eu que estou emitindo, eu sou equiparado. É a mesma coisa que o sacador, que o sacado. Né? Eu estou assumindo a responsabilidade de pagamento. Então, a gente só tem duas partes. O emitente e o beneficiário. Então, o emitente aqui, ele se iguala à figura do sacado lá da letra de câmbio. Terceiro requisito é que o aval em branco beneficia o emitente. O que é aval em branco, professor? Eu não sei. A gente vai falar na aula 3 sobre endosso, aval e aceite. Aval é uma garantia, uma das formas de garantia aqui dentro do direito, né? Principalmente do direito cambiário. Aval em preto é aquele quando a pessoa vem para garantir também o pagamento desse título e diz: eu garanto esse pagamento apenas para o Juliano, que é o emitente. Então, nesse sentido, ou aquele que, se esse aval for posterior, ali quem era o portador. Então, o aval em preto é quando eu indico a pessoa que eu estou efetuando a garantia. O aval em branco é com aquele que eu assino o título, né, como avalista, evidentemente, mas eu garanto o título, não estou garantindo o emitente ou quem é o portador dele. Então, nesse sentido, o aval em branco, aquele que só garante ali a obrigação, ele beneficia o emitente, né, porque ele é o principal devedor ali, ele sempre vai ser o devedor, né? Ele que emitiu, então ele não tem como se desobrigar e falar, não, eu não vou pagar. Então, nesse sentido, o aval em branco beneficia o emitente. 4. Não existe a modalidade de vencimento a termo de à vista, ou seja, não tem nota promissória à vista. Por quê, prof? Porque nota promissória à vista, então você vai pagar hoje? Então paga em dinheiro. Não precisa. A nota promissória é uma promessa de pagamento. Então, é um pagamento para o futuro. Prof, como é que fica a prescrição da nota promissória? Facílimo. 3 anos a partir da data ali do vencimento, porque ela é uma promessa de pagamento futuro, como a gente já viu lá no artigo 70 da LUG. 1 ano a contar do protesto contra o emitente endossante. Então, a nota promissória venceu, ninguém pagou, eu vou lá e faço o protesto. Então, da data do protesto, eu tenho 1 ano contra quem é o emitente e 1 ano ali contra todos os endossantes. 6 meses de prescrição entre endossantes e endossantes ou contra ali o emitente, pensando aqui na questão da nota promissória. Regras especiais. Então, quem emite uma nota promissória em branco celebra o que se costuma chamar de contrato de preenchimento. Vejam o que o STF sumulou através da súmula 387. A cambial emitida e aceita, então ela foi emitida, eu, Juliano, emiti uma letra de câmbio ou uma nota promissória, com a letra de câmbio tem aqueles requisitos, estão lembrados? Não essenciais. A nota promissória não tem requisitos essenciais e não essenciais. Então, eu emito ou eu aceito uma letra de câmbio, uma cambial em branco. Ela pode ser completada pelo credor de boa fé antes. Então, esse preenchimento tem que ser antes da cobrança e antes ou do protesto. Então, cuidado. Então, se eu emito uma nota promissória em branco, eu estou dando a autorização para o credor ir lá e preencher ela da forma como ele quiser. Não é também, quando eu digo da forma que ele quiser, não é de qualquer maneira. É de acordo aqui com o combinado, sob pena de estar fazendo isso de má fé. E se ele fizer isso de má fé, aí a gente vai poder pleitear a anulação e outras coisas nesse sentido, né? Então, com isso, nossa conversa aqui, a gente termina a aula 2, encerrando a aula 2, assistam ela, deem uma olhadinha nos slides postados, né? Façam aquela anotação aí que o sacado, a data do saque lá é no sentido de emissão e não no sentido de pagamento,
e até a próxima aula, que é a aula 3. Tchau, boa tarde para vocês.